Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, começando no primeiro versículo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quero usar como tópico, pregando alguns instantes: enche um chifre de azeite e vem. É o mandamento do Senhor. Imediatamente depois da mensagem, vamos orar para que crentes recebam o batismo com o Espírito Santo. Para todos que querem ser cheios do Espírito, de acordo com a direção que o Senhor me deu há muito tempo atrás, acreditamos que centenas de pessoas nessa tarde instantaneamente serão batizadas no Espírito Santo. Enche um chifre de azeite e vem. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministramos, pedimos para que a tua unção flua de dentro, venha sobre este povo e venha em nós. Oramos, Deus, para que venhamos a dizer exatamente o que o Senhor quer que venhamos a falar. Pedimos tudo no poderoso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Há algum tempo atrás, no pequeno país de Israel, estávamos ali gravando um certo programa para um especial de Páscoa que estávamos gravando para a televisão. Estávamos situados ao oeste de Jerusalém, o lado oposto do Monte das Oliveiras. Enquanto eu estive ali, perto do túmulo de Samuel, aonde dizem que ele está enterrado, eu não acho que em toda a minha vida senti como me senti ali. Diante de mim estava o vale de Adilom, aonde a lua parou, ou a terra parou de rodar. Quase que virado de costas para Jerusalém, à minha frente estava Gibeon, aonde Salomão recebeu aquela poderosa visitação de Deus, e Deus perguntou o que ele queria. Deus falou com aquele rei, um adolescente na época, e mudou a vida dele naquela noite, pois Salomão pediu sabedoria. À minha esquerda estava o caminho de Emaús, o conhecido caminho através aonde Cleopas e possivelmente Lucas caminharam por ali há muito tempo atrás, e Jesus também começou a andar com eles. Enquanto estava de pé ali, como se fosse um panorama aberto na minha frente, tanta coisa passou na minha cabeça, coisas que tinham acontecido ali, coisas que influenciaram a minha e a sua vida. Estive ali ao lado daquele grande lugar onde Samuel supostamente tinha sido enterrado, um dos maiores profetas que o mundo já conheceu. Tanta coisa passou na minha cabeça que acredito que isso que quero falar para você aqui nessa tarde é o que Deus me entregou. Na época de Samuel, esse poderoso profeta testemunhou eventos que aconteceram que são tão parecidos
com eventos que estão acontecendo hoje. É tão parecido que se você tirasse os carros e tirasse a luz elétrica e tirasse os aviões do céu, seria idêntica. As similaridades são grandes demais. Saul tinha sido escolhido como rei de Israel por Deus, mas tinha tropeçado, tinha caído, e a igreja daqueles dias, infelizmente, estava em um estado terrível. A Bíblia diz, primeiramente, que Samuel estava chorando, estava lamentando, estava triste. O profeta de Deus sente que o mundo dele tinha acabado. Saul, que tinha sido escolhido a dedo pelo Senhor, tinha se desviado e começa a afundar cada vez mais. Israel está vivendo como se não tivesse pastor, o coração dele está quebrado, e quando você lê a história de Saul, vai partir seu coração também. Mas existe uma ironia a respeito da condição triste e melancólica de Samuel. Existe uma ironia ali. E antes que eu diga qual é essa ironia, eu quero dizer o seguinte: quando você olha para a igreja moderna de hoje, e você olha como ela está, você olha pela fé, que vamos fazer daqui a pouco, então ela muda totalmente figura. Mas quando você olha para ela no natural, ela não está indo bem. Quando você olha para a comunidade religiosa, ela não está boa. A civilização ocidental hoje está destruindo-se, está caindo, está desabando com um propósito e uma razão, porque a igreja está desabando. Nós não gostamos de falar coisas desse tipo, mas é verdade. Porque os púlpitos estão calados, porque acreditam muito pouco, ou acreditam em muito pouco. Estou falando hoje na igreja como todo. Existem sim grandes e maravilhosas exceções, mas como um todo, milhares de dezenas de milhares de pregadores já não acreditam mais nesse livro, nem pregam. Denominações inteiras estão caindo pelas beiradas. Denominações que já foram a maior representação de justiça na face da terra pela causa de Cristo, é apenas uma casca queimada do que um dia foram. E Samuel está se lamentando. Escuta aqui, eu vou te contar um segredo que está no coração do evangelista. O evangelista é diferente do pastor, totalmente diferente. Ele não pensa como um pastor pensa, ele pensa totalmente diferente. É um chamado de Deus, assim como o chamado do pastor também vem de Deus. Ele vê coisas como elas realmente são. Não existem sombras ou algo que possa se esconder. Para ele, ou é preto ou é branco. Ou você pega fogo por Deus, ou você está desviado. Ou você está indo para o céu ou para o inferno. Ou você está cheio de justiça ou cheio de pecado. Não tem meio termo. Se um evangelista não for assim, ele não é um evangelista. Ele aponta o dedo e diz: assim diz o Senhor. Ele não está nem aí quem gosta ou quem não gosta. É assim que tem que ser.
E como um evangelista, quando ele vê algo que ele acha e crê que tinha que ser de uma certa forma, ele sempre vai ver assim. Mas um evangelista, ao mesmo tempo, tem uma capacidade maravilhosa de ter fé. Ele olha para ruínas e ele vê elas subindo como uma fênix. Ele olha para uma igreja que está tropeçando e caindo e diz: ela vai sobreviver, pura, lavada, limpa, uma igreja perfeita, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Samuel então estava se lamentando. Samuel estava entristecido, ele estava chateado. Samuel pelo menos pensava que não tinha solução. O sol se pôs em Jerusalém para nunca mais nascer. Os dias de avivamento tinham acabado. Nunca mais haveria um grande mover do Espírito, porque Saul tinha profanado o seu chamado santo. Então ele chora e lamenta, entristecido. Mas Deus aparece na cena. Deixa eu te falar um negócio. Pregadores, às vezes, batemos de frente com o muro e não sabemos o que fazer. Mas Deus nunca está contra um muro sem saber o que fazer. Aleluia. Glória. Ele disse: ó profeta, ô Samuel, você quer dizer que Deus falou com ele? Sim, Deus fala com qualquer pregador que busca a Deus, Deus fala com ele. O seu pastor, o seu ministro tem que ouvir do céu para passar para você. Não ouvir da academia lá de Hollywood. Ele não tem que ouvir do jornal de Wall Street. Ele não tem que ouvir das revistas principais do país ou do último filme que saiu. Mas o negócio do pregador é ouvir de Deus e ouvir do céu. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E Deus diz para o profeta: por que você está sentado aqui triste? O que você está fazendo aqui? Glória. Veja bem, Samuel, um dos maiores profetas que já viveu, ele estava na marcha ré. E Deus está para jogar o negócio na quinta marcha, porque Deus sabe o que vai fazer, entendeu? O diabo diz: agora você é meu. Rapaz, você é meu. Os metodistas estão negando a expiação pelo sangue, os batistas estão falando da inerância da escritura, os católicos não sabem o que vão fazer, os presbiterianos estão tentando descobrir, e os episcopais estão olhando por aí tentando ver, os pentecostais estão olhando para frente, para trás, para o lado, tudo que é canto. Mas agora eu entendi. Mas Deus fala: não, você não entendeu, ainda não entendeu. É uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Por que você está aqui com essa cara tão fechada, com um bico desse tamanho olhando para mim? Deixa eu te falar um negócio. Ontem à noite eu preguei que dias terríveis estão por vir, mas dias grandiosos estão por vir também. E como é que eu sei? Olha, uma tempestade está vindo, mas ao mesmo tempo ele falou: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu vou derramar sobre o mundo inteiro, em toda a carne. Eu vou derramar na Europa, eu vou derramar no Oriente Médio, eu vou derramar na Ásia, eu vou derramar na África, eu vou derramar na América do Norte. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Deus gosta de derramar o espírito dele. Aleluia.
Rapaz, estou preparando para o avivamento, estou preparando para que Jesus volte. Estou me preparando para um derramar do Espírito Santo como eu nunca vi antes. Estou me preparando para que Jesus volte. Por que você está sentado aqui chorando? Ele perguntou. Samuel. E alguns de vocês me assistindo pela televisão agora, alguns de vocês aqui, ele está perguntando a mesma coisa para você. Por que você está sentado aí com essa cara triste, rapaz? Deus não é diferente, esse livro não mudou. Sua igreja pode estar pegando fogo por Deus ou desviada, mas esse livro não mudou. Seu pastor pode ter saído correndo com qualquer um, mas Jesus ainda é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aleluia, glória a Deus. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Até quando terás dor de Saul? Porque você está olhando para mim com essa cara triste. Deus ainda é o Deus do avivamento. Deus ainda é o Deus da salvação. Ele ainda é o Deus que cura. Ele ainda é o Deus que batiza com o Espírito Santo. Ele ainda é o Deus que liberta os cativos. É o Deus que quebra as correntes, abre as prisões e que eleva o homem acima das trevas. Porque você está aqui chorando. Se você não aguenta mais o que está acontecendo na sua igreja, e você tem levado flores para esse túmulo espiritual por anos, isso pode estar morto, mas Deus não está. Aleluia, aleluia, aleluia. Encontre uma igreja em algum lugar, encontre uma em algum lugar, aonde a glória esteja, aonde o poder esteja. Pode ser uma grande catedral ou pode ser em uma lojinha em algum lugar, mas encontre um lugar onde o pregador tem algo na alma, ele tem algo no coração e ele tem algo no espírito dele, ele sente o poder de Deus, ele prega sobre esse livro aqui sem medo ou pavor. Entre naquela igreja, adore e sirva a Jesus, pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Já estou cansado de soldados que não marcham, e armas que não atiram, e caminhões que não andam, aviões que não andam, galinhas que não botam ovo, e porcos sem presunto. Se você é um cristão, então seja cristão. Você é um seguidor de Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Que os redimidos do Senhor digam: o mundo pode pensar que você é um fanático, sua família deve pensar que você é um fanático, seu patrão deve pensar que você é um fanático. Aleluia. Glória. Nesse exato momento, agora, aqui nessa plataforma em Sacramento, na Califórnia, eu quero fazer um anúncio para o diabo. Glória. Para aquele mentiroso, para aquele assassino, para este frudo. Diabo! Jesus ainda está vivo. Glória! A Bíblia ainda é verdadeira. Jesus ainda cura o doente. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda salva com certeza. Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Jesus está voltando e Ele é o mesmo ontem, hoje
e para sempre. E Ele nunca, 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 nunca vai mudar. Glória! Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Satanás, sai dele em nome de Jesus. Sai dele em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus disse, fala para eles que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Ele mandou dizer que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele mandou dizer para você de novo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Se você é batista, tem que ser um batista fanático. Se for católico, tem que ser um católico fanático. Se você é da Assembleia de Deus, tem que ser da Assembleia de Deus, mas fanático. Se você é nazareno, tem que ser um nazareno fanático. Glória. Aleluia. Satanás diz, já era. Ele, espera aí, você é um mentiroso. Obrigado. Muito bem. Essa foi a introdução da minha mensagem. Obrigado. Não há ninguém no mundo prega tão duro como Jimmy Swaggart para os católicos, os batistas, metodistas, presbiterianos, nazarenos, episcopais, luteranos, etc, 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 e infinito. Hoje, recebemos mais cartas de padres católicos, freiras católicas, pastores batistas, pastores nazarenos, metodistas, eu acho que, meu Deus, está acontecendo avivamento lá, vários deles mandam cartas, pastores metodistas. Recebemos cartas de padres católicos falando, queremos ser parceiros de vocês. Olha, isso é bom demais. Recebemos cartas de freiras católicas dizendo, queremos ser parceiras também. Glória. Recebemos cartas de metodistas que dizem, vamos voltar, irmão Swaggart, para ter um avivamento. Ainda não acabou, diabo, você é mentiroso. Ele diz que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Muito bem. Ele disse, até quando terás dó? Enche um chifre de azeite e vem. Aleluia. Você está entendendo a implicação disso aqui? Enche teu chifre de azeite, vem. Olha, são ordens para marchar. Enche o teu chifre de azeite. Olha, se você não é pentecostal, você pode piscar, mas se você é pentecostal, eu não estou falando de membro de uma igreja pentecostal. Incidentemente, hora de vocês pentecostais saírem do armário, viu? O azeite representa o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E qualquer um cheio do Espírito Santo que não vem, ele vai deixar você para trás. Porque ele te encheu do Espírito para ir.
vai, 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 vai. Enche o teu chifre. Na época tinha um chifrão de carneiro mais ou menos dessa grossura, mais ou menos desse tamanho, ó. Acho que cabia meio balde de óleo. Quem sabe castrol. Ou talvez um óleo Shell. Ou talvez Texaco. Esses acabam ficando gastos, independente da propaganda. Estou falando do tipo que nunca gasta, nunca acaba. Aleluia. E eles encheram aquele chifre de azeite, Samuel, né? Enche esse chifre, Samuel, e eu vou te mostrar onde você tem que ir. Era um sinal do Espírito Santo. Quero fazer algumas declarações agora que vão ser meio duras, mas eu tenho que falar, eu não tenho escolha. É isso que Deus me paga para fazer. Não importa quão lindos são os prédios, não importa quão bons e macios são os assentos da igreja, não importa quanto custou os candelabros, não importa quão grandiosa pode parecer a igreja, não importa quão rica é a denominação, não importa. Sem o Espírito Santo é uma perca do tempo de Deus. O Espírito Santo é o único poder que o Todo-Poderoso Deus reconhece. O poder do Espírito Santo é o único poder que Deus reconhece. Agora, foi assim que a igreja nasceu. Essa é a função, esse é o poder, a unção da igreja, o Espírito Santo. Muito bem. Fiz a declaração algumas semanas atrás na televisão e olha, muita gente mandou carta, muita gente não gostou. Ficamos chocados. Como é que eu posso falar alguma coisa, qualquer coisa, e o povo não gostar? Então fiz a declaração. Não importa quem você é, sem o batismo com o Espírito Santo, você está perdendo tempo servindo a Deus. Isso é forte, eu sei que é. Não, eu não disse que você não está salvo, não disse que você não vai para o céu, não disse que o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu disse no serviço de Deus. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir fazer nada. Você pode conseguir um mestrado em sociologia, um doutorado em educação, um mestrado em psiquiatria, um doutorado na psicologia, um outro mestrado em antropologia, um doutorado em literatura, tudo que é diploma, mas se você não tiver o Espírito Santo, se o Espírito Santo não encher seu coração, sua igreja está perdendo tempo, seu coral é uma perca de tempo, seu seminário é uma perca de tempo, seus pregadores são perca de tempo, tudo que você faz, seu sermão é uma perca de tempo, suas canções são perca de tempo, oração também é perca de tempo, tudo que você faz é perca de tempo, porque o único poder que Deus reconhece é o poder do Espírito Santo. Olha, eu sei que alguns ficam chateados, alguns me assistindo pela televisão falar, você estava indo até bem, até começar a falar disso. Bem, muito bem. Muito bem. Agora vamos ir adiante. Se eu peguei no seu pé, vou continuar pegando, hein? Exatamente, reverendo Swag, o que você quer dizer com Espírito Santo? Eu quero dizer o batismo com o Espírito Santo, de acordo com Atos 2:4, que diz: foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jimmy Swagger, nossa igreja não ensina isso. Eu não posso fazer nada, não é problema meu. A Bíblia ensina.
Não estou aqui tentando colocar essa Bíblia aí na sua igreja, estou tentando alinhar a sua igreja com essa Bíblia. Eles não ensinam onde eu vou para a igreja. Ué, então vai para onde eles ensinam. Não, eu não estou promovendo, eu não estou falando de uma denominação de igreja, não importa qual o nome na sua porta. Eu quero que você vá para onde o Espírito Santo é verdadeiro. Se é metodista, se é batista, não importa qual seja a igreja. Se tem poder do Espírito Santo ali, Jimmy Swaggart, línguas me amedrontam. Bem, olha, me desculpa aí, mas quando eu era garotinho eu também tinha medo escuro. Muito bem, muito bem. Agora, vocês podem até lutar com isso aí. Vou puxar o cabelo um do outro que eu não vou falar mais nada não. Deixa pra lá. Agora, eu quero falar com os pentecostais um pouco. Você ia desligar o televisor, não ia? Mas agora você vai deixar ligado, né? Tá bom. Eu quero falar com os pentecostais. Porque o maior distúrbio hoje na área de mover de Deus nessa terra não está na batista, presbiteriana, episcopal ou qualquer outra denominação. Eu disse distúrbio. Nós temos, talvez podemos dizer sem exagero, milhões de pentecostais que falam em línguas, mas só param aí. O Espírito batiza com vida, a vida cheia do Espírito, a vida guiada pelo Espírito é muito, muito mais do que somente orar em línguas. O mundo inteiro abre para você com a vida cheia do Espírito. Eu estou falando que é um novo estilo de vida, totalmente diferente, na vida que é guiada pelo Espírito. Sim, você ora em línguas, mas isso é só a ponta do iceberg, amigo. Glória. O Espírito Santo tem sua própria maneira de fazer as coisas. Em primeiro lugar, ele não compartilha com o mundo de forma alguma. O que ele faz é transformar você na imagem de Cristo, celestial. Entendeu bem? Ele trabalha na sua vida para transformar você na imagem do celestial. É o que ele quer. Ele tem paciência conosco, ele tem mais problemas com o Jimmy Swaggart do que qualquer um de vocês, mas é o que ele faz, transformar você na imagem de Cristo celestial. Então eu quero te dizer algo que você tem que ouvir. Você que vai para a igreja, sendo carismática, sendo pentecostal ou o que for, aí você levanta, dança um pouquinho, dá uma profecia, ora em línguas, interpreta, balança a mão e vai que vai. Aí você sai dali, toma cachaça e vai para a boate e faz todas essas coisas que você fazia antes. Então você não impressionou Deus nem um pouco, viu? Você está me entendendo? Eu estou deixando bem claro, viu? Porque temos igrejas que hoje em dia elas têm seu próprio estilo de louvor, que não é adoração ao Espírito Santo. Agora, olha, deixa eu falar um pouco a respeito disso. Você está bem? Você está me ouvindo? Precisa de alguém aqui te ajudando? Hein? Você está acordado. Hoje em dia, em círculos carismáticos e alguns círculos pentecostais, nós estamos levando coreógrafos profissionais que ensinam pessoas como dançar no espírito, ou algum tipo de espírito. Você não vê eles ensinando eles não?
Não, quando você vai para lá é assim, ó. Está me ouvindo? Isso é o que está acontecendo em alguns círculos que dizem ser cheios do Espírito Santo. É o que eles estão fazendo. Eu estou brincando, mas é uma abominação aos olhos de Deus. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em coreografia de Hollywood? Em coreografia da Broadway? Não, mas aqueles que adoram devem adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Isso, eu creio em dançar diante do Senhor, mas deixe o Espírito de Deus vir sobre você, deixe o Espírito encher seu coração, deixe o Espírito chegar na sua alma, e então começa a arrebentar. Não vou mais falar disso não, hein? Não quero mais falar disso aí. É uma bobeira tão grande que eu nem quero falar mais disso. Uma vida guiada pelo Espírito, uma vida batizada pelo Espírito, limpa a sua vida. Limpa a sua vida, ouviu? Estou falando sério, hein? Olha, eu posso ser o único pregador no mundo que vai falar isso, mas eu vou continuar falando isso aqui. Quando você é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo, ele te ensina a pentear o cabelo. Não, eu não estou falando desse bando que se levanta toda manhã e fala: Deus, que sapato eu vou calçar. Não é disso que eu estou falando. Isso é bobeira também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você segue o que Ele quer, Ele realmente te ensina. Ele te ensina. A unção dele te ensina. Ele te ensina a pentear o cabelo como alguém que parece um filho de Deus. Ele te ensina, rapaz, a pentear o cabelo como alguém que parece o filho de Deus, não como um hippie modernista. Ele te ensina até como a se vestir, mulher. Mulheres carismáticas e pentecostais, ele vai te ensinar que shorts não são decentes para uma filha de Deus usar. Os batistas sabem, você também tem que saber, ué. Vocês estão entendendo? Ele vai te ensinar que o que Hollywood está oferecendo você não precisa. Eu não disse que você escolhe o que quer, eu disse que você não vai. Eu estou te perturbando? Você quer dizer que eu não posso ver Star Wars? Quem queria assistir aquele lixo quando você está no meio da maior glória que o mundo já conheceu e que o céu já conheceu? Eu não vou ficar pregando muito disso não vou falar muita coisa. Você tem que ter bom senso para saber que não deve ficar brincando com os lixos que o diabo tem hoje na terra. Glória. Vamos falar de algo que vale a pena. Ele te ensina a amar Jesus. Glória a Deus. A vida cheia do Espírito, batizada no Espírito, vai glorificar a Jesus Cristo. Ele vai ser algo supremo em sua vida. Muito bem. Ele disse: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ele disse: pegue esse chifre de azeite, um chifrão desse tamanho assim, ó, dessa altura, enche esse negócio até o topo e vai até a casa de Jessé o belemita. Dá para ver Samuel, ele pega aquele chifrão cheio de azeite e vai até a casa de Jessé e pergunta: quero ver seus filhos, Deus me mandou. Olha, quando o profeta chegava naquela época, eles gritavam e choravam.
Aí chegou na frente deles e tal. Aí Samuel falou: Senhor, a aparência deles está boa, hein? Aí Deus falou: mas para mim nem tanto, viu? E ele disse: você tem mais aí? E Jessé disse: eu tenho lá fora, cuidando das ovelhas, mas é só um garoto. Traz ele para cá. Ele estava com aquele chifre de óleo. A mão dele estava toda melequenta. Aí então eles trazem Davi. Davi fala: como assim? O que está acontecendo aqui? Aí o Espírito Santo falou com Samuel e disse assim: ó, é esse aí. Agora, olha, Senhor, não tem como ser ele, porque ele não tem um diploma de seminário. Ele nem fala hebreu muito bem. Ele tem até cheiro de ovelha. O Senhor falou: eu sei, mas ele canta bem. Aleluia! Me mostra aí. Me mostra um cristão que não consegue cantar, e eu te mostro um cristão que não é cristão. Ele faz você cantar. Ele coloca alegria na sua alma. Deus disse: aquele aí. Davi se levanta e Samuel então derrama aquele tanto de azeite na cabeça de Davi. E aquilo derrama na cabeça, derrama naquela veste que ele estava vestindo. E eu não sei, mas acredito que Davi cheirava bem. Eu já dei. Como assim, Jimmy Swaggart? Eu estou te dizendo que Deus já providenciou. A igreja não vai morrer. A igreja dele não vai afundar. A igreja dele não vai cair. O movimento pentecostal não vai morrer. E o bom lado dos batistas vão chegar no céu também. Aleluia! Você está me ouvindo? Porque Deus providenciou. Aleluia ao Cordeiro. Ele vai dar a vitória se você deixá-lo vencer. A vitória sempre vai vir, pois Deus é um Deus de vitória. A provisão dele é uma provisão abundante. Quero terminar. Essa é a época para viver para Deus, hein? Nunca houve uma época melhor. Essa é a época de ser cheio do Espírito Santo. Nunca houve uma época melhor. Essa é a época de aceitar a Jesus. Nunca houve uma época melhor. Ele providenciou. E eu quero te dizer, o nosso Davi celestial está para vir. Ouviu bem? Nosso Davi celestial está para vir. Eu fui cheio do Espírito Santo quando eu tinha 8 anos. E nunca perdi a fragrância do lírio dos vales. Eu nunca perdi o toque daquele fluir de óleo, de azeite do Espírito Santo. E Ele ainda está dizendo: enche o teu chifre com azeite e vem, pois eu já escolhi. Ele está me dizendo para te falar o seguinte, enquanto termino com essas últimas palavras: se você quiser, se você realmente quiser a Deus, está faminto por Deus, você quer Ele em seu coração, você quer que Ele transborde em você, você quer Ele de uma forma que você ouviu falar, mas nunca experimentou. Ele está me mandando te dizer que pode ser seu, é seu. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, enquanto pregamos essas simples palavras, oramos para que o Teu Espírito venha levá-los. Estamos famintos, Senhor, muito famintos. Famintos por uma visitação do céu. Veio um som do céu como de um vento impetuoso.
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E línguas como que de fogo apareceram em cima deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas enquanto o Espírito Santo os capacitava. Aleluia! Enche o teu chifre de azeite e vem, pois eu já escolhi um rei. Quantos aqui nesse coliseu podem dizer: Jimmy Swaggart, sei que estou salvo? Não importa qual é a sua igreja, eu sei que estou salvo, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo e quero ser cheio do Espírito. Levante sua mão em todo esse coliseu, eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Obrigado. Quero que todos se levantem aqui, por favor. E eu preciso de centenas de pessoas cheias do Espírito Santo. Eu sei que você está aqui. Centenas de pessoas cheias do Espírito Santo. Preciso que você creia em Deus comigo agora. Creia em Deus por um derramar do Espírito Santo. O sucesso dessas vitórias espirituais vai depender da sua intercessão e da sua batalha espiritual. E vocês que sabem orar, alguns de vocês aqui sabem, hein? Creia em Deus comigo. Eu quero pedir a todos vocês que levantaram as mãos agora, aonde quer que você esteja de pé, quero pedir a você para vir ficar de pé bem aqui. Quero que você venha lá do alto, aqui dos lados, eu quero que vocês venham enquanto eles cantam agora. Eles ainda estão vindo e glória a Deus por isso, mas escute, vai ficar meio cheio, mas quero que você faça assim, ó. Existem, sei lá, centenas de pessoas que vieram até a frente para serem batizados no Espírito Santo, e eu preciso de centenas de pessoas cheias do Espírito Santo. Algumas já estão aqui. Venha ficar atrás de quem veio receber, meio que passe em meio à multidão, venha primeiro até a frente, para que outros venham por trás de você. Vai ficar um pouco cheio, mas não vai atrapalhar ou perturbar o Espírito Santo. E precisamos de você, viu? Isso aí, muito obrigado. Não importa qual é a igreja de onde você veio, contanto que você seja batizado no Espírito Santo. E quero que você venha o mais rápido possível. É isso aí. Fique assim, ó, um atrás de um e o outro atrás do outro, algo assim. E vai ser assim, viu? Tomás, canta mais uma vez enquanto eles descem, por favor. Eu quero que você olhe para o irmão Swaggart, por favor, e muito obrigado. Vocês que estão em condições adversas, mas isso não é nada. Quando estávamos em Buenos Aires com o Ralph High, estava chovendo, o céu estava caindo, e milhares de pessoas estavam conosco, estavam sentadas ali naquele grande estádio, tudo molhado e buscando a Deus. Então a situação não está muito adversa. Eu quero que você escute com muita atenção, por favor. O que eu faço é o que Deus me mandou fazer. Eu nunca larguei, pois Ele não me mandou parar. Você veio para receber o dom do Espírito Santo. E é um dom. A segunda parte de Atos 2:38 diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é mérito seu. O Espírito Santo entra na sua vida, você não faz nada por merecer. Ele vem pela fé da sua parte, identicamente como quando você foi salvo, pois você foi salvo pela fé. Então você não veio até aqui para pedir, implorar, você veio receber um dom. Aleluia, glória. Agora, o Espírito Santo, eu creio em meu coração, diz que você, olha, tome posse, porque ele é muito mais do que um dom, viu? Para que isso aconteça, Jesus teve que vir do céu, descer, depois que nasceu da Virgem Maria, caminhou por 33 anos e meio e morreu no Calvário. Derramou o sangue dele para que ele pudesse abrir o caminho e que você viesse e bebesse gratuitamente da água da vida. Então o que você vai receber, tem tanta coisa que vem depois,
tanta coisa vai vir depois, um preço tão alto foi pago, tanta coisa. E você pode perguntar quais são as condições para ser cheio. Só tem uma condição, que é estar salvo. Somente uma condição, estar salvo. Se você nasceu de novo, Ele quer te encher. Ele vai te encher. Ele disse: Swagger, diga para eles que eu já paguei o preço. Glória! Ele falou: diga ao sedento que ele pode vir para mim, o faminto que pode vir comer, o doente pode ser curado, aqueles que estão cansados podem descansar, pois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então só tem um requerimento, que é nascer de novo, só isso. Você pode dizer: eu tenho um problema, não consigo parar de fumar, ou sou invejoso, ou sou ganancioso, ou vamos até exagerar, você é imoral. Ele realmente pode me dar esse grande dom, com todos esses problemas na minha vida? Claro que vai, você que precisa dele mesmo. Aleluia, Ele vai te entregar sim, aleluia, glória. No grego a palavra é parakletos, alguém que é chamado para ajudar. Ele entra em seu coração e te ajuda a vencer esse problema com fumo, esse problema com concupiscência, esse problema com ciúmes, não importa o que é, ele te ajuda a vencer isso. Glória a Deus. Muito bem. Só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio, e ensinamos e pregamos em primeiro lugar que todo recipiente ora em outras línguas, sem exceção. Quero repetir: todo o recipiente com o dom do Espírito Santo ora em outras línguas, como o Espírito capacita que fale, sem exceções. Eu não vejo uma hora na Bíblia que diz que foram cheios sem isso. Essa não é a única evidência, mas é a única evidência inicial física. Muitas outras coisas vão acontecer. Nós ensinamos que você vai orar em línguas. E o que são línguas? Não é uma baboseira, não é uma fala incorreta, ficar inventando língua aí. Não, é um idioma conhecido em algum lugar, mas não por quem está falando. Pode soar meio estranho para você, e deve soar estranho mesmo, mas é conhecido em algum lugar desse mundo, ou por Deus, mas é um idioma. Quando você for batizado no Espírito Santo, você pode orar em línguas por 1 hora, ou orar por alguns momentos, mas você ainda está cheio. Se lembre, você não tem que orar por um certo tempo, apenas, olha, eu falei com uma pessoa outro dia, que falou uma palavra, vou admitir que eu fiquei meio assim, né? Estava para corrigi-lo, e o Senhor falou: olha, deixa que eu vou encher. Aleluia. Aí eu cheguei para trás, né? Deixei de lado o meu tradicionalismo pentecostal. Eu falei: então tá. Ele estava muito feliz, e eu perguntei ele mais uma vez: você foi cheio do Espírito Santo? Ele falou: sim, eu falei uma palavra em línguas, ou uma palavra em língua, né, no singular. E ele tinha jogado beisebol para o time do Detroit. E orei com ele, me alegrei. Alguns dias depois ele voltou e perguntei como é que ele estava. Ele falou: tinha cansado daquela uma palavra e agora está fluindo na minha vida. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, se eu pudesse te contar, olha, com 30 segundos o que você está para experimentar. Você vai orar em línguas, talvez pouco tempo ou muito tempo, mas você vai. Somente duas coisas podem evitar que você seja cheio. A primeira é incredulidade. Incredulidade.
Eu não vou falar disso porque, ainda que existam muitas perguntas que você possa ter sobre o Espírito Santo que você não entende, mas você está aqui, então acredito que você já crê. Então vamos deixar isso aí, você já é um crente. Agora escuta aqui, mas escuta com atenção. O que eu vou dizer depois é a causa de muitos problemas. É a falta de saber como se entregar. A falta de saber como se entregar. O que você quer dizer se entregar, irmão Swag? Quero dizer o seguinte: chame esse pessoal para cá. Você não precisa deles, Deus não precisa deles orando em você, mas ajuda. Eles vão impor as mãos sobre você daqui a pouco. E quando você impor as mãos, impõe orando em línguas, tá? E não fica batendo na cabeça deles não, que você não tem como enchê-los. Apenas impõe as mãos sobre eles. E eu sei que você já sabia disso, né? Esses ministros do Evangelho, todos eles são cheios do Espírito Santo. Você tem uma grande oportunidade de ser cheio aqui, mais do que eles tiveram no dia do Pentecoste. É verdade. Todos eles são cheios do Espírito, todos eles cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e eles vão estar orando com você. E quando orarmos, você vai sentir essas palavras. E o que vai ser isso? Vai ser o Espírito Santo capacitando a sua vida. Ele está te capacitando, ele quer entrar, mas ele trabalha junto com você. Então você tem que falar. Em nenhum lugar na Bíblia diz que o Espírito Santo orou em línguas. As pessoas oraram em línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar. O povo começou a orar. Ele te capacita e você fala. Pode sentir bem ou pode não sentir, não tem nada a ver com sentimento. Ele te capacita e você é quem fala. Você deve ser cheio do Espírito Santo. 10 minutos depois de orarmos. E não fique orando em inglês, não. Não começa a fazer isso, não. Você pode perguntar, por que não? Não fica falando, Jesus me enche, por favor. Você já pediu ele, ué. Não tem como você falar 2 idiomas ao mesmo tempo. Você está se preparando para receber. Querida, o que você faria se eu te entregasse isso aqui? Recebe, foi o que ele mandou fazer. Ele vai te dar o Espírito Santo e você recebe. Aleluia, glória. Não devolve para mim não, é seu, eu te dei, ué. Olha, Jesus vai te dar o Espírito Santo. Ele falou, recebe. Abaixe sua cabeça e levante suas mãos, por favor. Pai Celestial, em nome de Jesus, quando te mandarem pôr as mãos sobre eles, faça isso orando em línguas. Não faça até eu te falar. E no momento que eles impuserem as mãos sobre você, não fique implorando para Deus te dar esse dom. Apenas receba o dom. Comece a falar as palavras que Ele te conceder. Apenas comece a falar. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro para todos que estão aqui nesse ginásio, desde a parte de trás até os santos que estão aqui na frente, dos lados. Eu peço no santo nome de Jesus, que o Senhor venha encher toda mãe, todo pai, todo irmão, toda irmã, todo filho, toda filha, todo idoso, toda idosa, toda jovem, todo jovem e todas as outras classes também, toda a carne, no santo nome de Jesus. Sede cheios do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Aleluia. Nandala kuto roba bishe. Mondara bukala baba seto robushe. Nele kuta tarabashi kala baba hando robushi. That's it. There it is. There it is. Andala kuto roba bishe kila baba tando robubise. Mandala kura baba sikela baba shatu robushi. Mangili katarababise, torabushi kandorabusai. Believe him right now, believe him right now. It's yours, it's yours, it's yours, it's yours, it's yours. Start to speak as he gives the utterance. Start to speak as he gives the utterance.